Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luquini. A gente vai estar falando aí da arte medieval, né? A gente acabou encerrando aí a arte da antiguidade com a arte grega. E é o seguinte, pessoal, a arte medieval, diferente da grega, ela tem um caráter teocêntrico. Ela é extremamente religiosa, extrema e estritamente de caráter religioso. Tá? Ditada aí pela Igreja Católica na Europa, tá? Tudo bem? Diferente da arte grega, que enfatizava o homem e a razão como centro de suas representações artísticas, principalmente nas esculturas, tá? E aí nós temos o seguinte, para eu passar da idade antiga para a média, eu tenho um momento de transição, que é marcado pelo final do Império Romano. E o Império Romano, de modo geral, deixou alguma contribuição muito interessante para a arte medieval, principalmente na arquitetura. E não por acaso, a arquitetura da Alta Idade Média, do começo da Idade Média, é conhecida como arquitetura românica. O que aconteceu aí, nessa transição dos gregos para os romanos? Os gregos investiram, né, na arquitetura, investiram nas colunas. E os romanos entraram com os arcos sobre as colunas. Tá bem? E a arte de arquitetura medieval vai utilizar muito dos arcos romanos em suas igrejas. E aí os romanos vão pensar no seguinte, a partir do momento em que é possível fazer um cruzamento de arcos, é possível fazer uma cúpula, que é colocada nas igrejas. Tá bem? A escultura romana era uma escultura realista. Eles procuraram, de certo modo, né, imortalizar a figura dos imperadores através das esculturas. Mas aí acontece que chega, né, no século V depois de Cristo, nessa transição do 4 para o 5, né? No século, agora me confundi nos séculos, ou 4 ou 5, nessa transição aí com a queda do Império Romano, nós vamos ter o fechamento da sociedade. Tá? Vou passar para o próximo slide aí para a gente entender o seguinte. Aí eu vou ter uma sociedade organizada dessa forma aqui, ó. Como que ela se organizou desse jeito? Por que foi desse jeito? Havia o temor das invasões bárbaras. Então eu tenho um fechamento das cidades, tá? Nós vamos ter uma sociedade feudal fechada nos feudos e o fechamento das cidades e da sociedade. A ruralização da economia também. Uma sociedade também ruralizada. Vamos ter um grande êxodo urbano. As pessoas vão sair da cidade, vão para o campo se fechar, buscando proteção. E a estrutura da sociedade medieval é essa aí, ó. No topo você tem a nobreza, no meio o clero e abaixo os servos. Os servos era a grande maioria, e essa grande maioria praticamente analfabeta. Mas essa grande maioria analfabeta é que trabalhava para sustentar o clero e a nobreza, de modo geral. Tá bem? E quem ditava a cultura nessa época? Quem ditava a cultura era o clero. Então havia cultura dentro da Idade Média. A Idade Média, então, não era a Idade das Trevas. De certa forma, não. Tá? Porque você tem a cultura medieval. E a igreja, de certo modo, preservou bastante os conhecimentos e estudos científicos da Grécia da Antiguidade. E muitas obras da Antiguidade foram traduzidas para o latim, tá? Que foram utilizadas aí na Idade Moderna, no período do Renascimento, quando você tem o retorno da ciência. Tá? Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, né? Eu pego lá atrás, na arte do Egito, eu tenho uma arte religiosa, de caráter teocêntrico. E aí depois eu tenho a arte grega, que é de caráter antropocêntrico. Aí eu tenho a arte medieval, que é de caráter teocêntrico. Né? Deus é o centro, a religião é o centro. Os dogmas e princípios da Igreja Católica são o centro e a essência da arte medieval. Qual era o contexto desse período aí? O contexto desse período, eu fiz questão de colocar essa outra informação aí para a gente ter uma noção, embora vocês já viram isso em história, né? Que não vou aprofundar, que também não é a essência da história da arte. O feudo era a base econômica desse período, pois quem tinha terra possuía mais poder. A igreja era extremamente poderosa porque possuía muita terra. O artesanato era praticado na Idade Média. Vai ganhar força do século X e XI. Né, na Baixa Idade Média. A produção era baixa, porque era extremamente agrícola e os equipamentos rudimentares. Aí no século X e XI para frente você tem uma revolução agrícola que vai mudar um pouco desse contexto aí. Tá bem? Então, gente, vamos passar para a próxima parte aí que vai tratar da arte medieval. A arte medieval, ela tem um caráter extremamente religioso. A gente vai ver que há um certo empobrecimento nas técnicas da produção artística. Tá? Você vê que, né, a pintura medieval, a arte medieval, não tem compromisso algum com a realidade.
não há compromisso algum. Né? A gente entende assim como desenhos. Vai ter uma influência dos mosaicos bizantinos também dentro da arte medieval. A arte medieval procurava passar os dogmas e os princípios da Igreja Católica e algumas passagens bíblicas. Porque nós temos o seguinte, isso foi muito interessante para a Igreja Católica, evangelizar ou catequizar os camponeses que eram analfabetos. Não havia possibilidade de os camponeses tomarem conhecimento dos princípios e dogmas da Igreja Católica a partir da leitura da Bíblia, que era em latim e que era proibida que fosse traduzida e lida em outro idioma. Então, a partir da pintura, né, que era tratado como um texto de linguagem visual, era possível, né, que o clero passasse, né, algumas informações das passagens bíblicas e algumas informações relacionadas às consequências do pecado, do inferno, né, dos pecados capitais, dos dons do Espírito Santo, né, e dos princípios aí da Igreja Católica de modo geral. Tá? A gente vê que são pinturas com cores, não cores primárias, né, mas você tem cores puras praticamente, tá? Não tem compromisso com a realidade. Isso é muito diferente, é uma pintura muito diferente daquela pintura que vocês verão mais adiante do Renascimento, porque você não vê, né, uma imagem em 3D, a imagem de Jesus, de Maria e tal, né, dos apóstolos, dos discípulos e tal, você não vê uma imagem em 3D. Você não vê técnicas de sombreamento, de perspectiva, profundidade, de iluminação, de contrastes, né, de iluminação. A gente não vê técnica nenhuma. As obras da Idade Média eram muito pobres em técnicas de pintura. Tá? Então a gente vai entender dessa forma aí. Além de ser pobres em técnicas, né, em estilo, em estética, a obra de arte também da Igreja Católica tinha um caráter dogmático, religioso, tá bem? Né? A ciência era proibida, a ciência ficava nas mãos do clero, do monge. Gente, eu quero indicar um filme interessante para vocês, que é um clássico, tá? O Nome da Rosa, tá bem? Pode procurar no YouTube que vocês vão assistir o filme, é muito interessante, que vai mostrar para vocês como é que funcionava o mosteiro, tá bem? De modo geral. Próximo slide aí, gente, a gente trata da arquitetura românica. A arquitetura românica vai tratar das primeiras igrejas que foram construídas na Alta Idade Média, né, que vem nessa transição do Império Romano para a Idade Média. Nós vamos ter o seguinte, a Catedral de Leopoldina, depois eu vou comentar, que ela é tida como arquitetura românica, mas já tem um outro conceito para ela também. Tá? A Catedral de Leopoldina tem uma estrutura bastante românica, a estrutura dela é românica, mas tem alguns elementos góticos nela também. Aí eu falo dela depois. A arquitetura românica é o seguinte, a gente vai ver na primeira figura aí, com a parte de trás na igreja, e na segunda figura a parte da frente. Né? Você vai ter a igreja construída, né, como se fosse o corpo de uma cruz. Você tem o corpo da cruz e você tem, né, o braço da cruz. Tá bem? Logo atrás aí você vê os braços curtos, né? Você vê a presença de braços curtos e um corpo mais alongado, porque a igreja era tratada como uma nave. As paredes eram mais grossas, mais escuras, na Baixa Idade Média, tá? E a iluminação da igreja ficava mais no altar, tudo bem? Né? Para que o padre, o clero, fosse visto como a salvação. Tinha algumas imagens pesadas, né? Algumas imagens que causavam temor e medo aos fiéis, aos camponeses, que eram analfabetos, e que viam no clero, que viam no padre a salvação. Você vê que são igrejas com paredes grossas, com poucas janelas, eram mais escuras. Você vê a presença aí de alguns arcos, né? Aí junto com as janelas, nessa combinação, você vê o braço, você vê o corpo da cruz, tá? No meio aqui, depois que você vai ver na catedral, que você tem uma cúpula, que é algo típico da arquitetura gótica. Isso aqui é algo característico da Alta Idade Média. Depois, na Baixa Idade Média, do século X para frente, aquelas paredes grossas, aquela igreja escura, ela vai dar lugar a uma igreja mais ostentada, né? O que vai demarcar aí a arquitetura gótica são essas torres alongadas e pontiagudas. Tá bem? Olha só a diferença, né, da arquitetura gótica para a arquitetura românica. E ela é muito mais detalhada do que a arquitetura românica. E você vai ter também a presença de vitrais que vão levar a luz, que vão iluminar, vão clarear um pouco essas igrejas. Tá bem?
E os vitrais, as igrejas conseguiam através de doações de comerciantes, banqueiros e famílias, de modo geral, trabalhadores, né, de modo geral, tá bem? Essa arquitetura gótica, ela vai influenciar muito no barroco mineiro. Nas igrejas do barroco, você tem a presença aí da arquitetura gótica. Aí tem a presença aqui da Catedral de Leopoldina. Você vai ver o seguinte, na catedral você tem uma arquitetura, né, com característica românica. Você vê o corpo da cruz, né? Você vê o corpo da nave aí com os braços da cruz que são curtos. Mas você tem uma coisa aqui que é típico da arquitetura gótica, a presença da cúpula e a presença dos vitrais dentro da igreja. Então nós vamos ter alguns, você tem uma foto frontal dela, né? Uma foto de frente, uma foto lateral. E aí nós vamos ter o seguinte, alguns estudiosos vão dizer que a arquitetura da Catedral de Leopoldina é uma arquitetura do gótico tardio, tá bem? Né? É uma estrutura românica com muitos elementos góticos. Bom, gente, espero que tenha ficado claro para vocês aí. E a gente encerra, né, o bimestre aí tratando da arquitetura medieval, né, da arte medieval. Tudo bem? Tudo de bom para vocês. Em breve a gente se encontra. Fiquem em casa, viu? Grande abraço.